Olá amigos, domingão, dia 16 de outubro, vamos aqui para o nosso radar da semana, para os pregões dos dias 17 até o dia 21 de outubro. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, e aproveite ao máximo todo o conteúdo existente, seja o conteúdo novo ou o conteúdo já que existe na parte de aprendizado. Então, além do conteúdo de análise, esse radar da semana, análise de fechamento pregão, radar do mercado é a partir de 8h45 até as 16 horas de cada pregão. Então, acompanhe de perto todo o conteúdo aqui do canal e vai vir muito conteúdo aí na parte de aprendizado. Fique antenado aqui, deixe o sino das notificações devidamente ativado. Nesse radar da semana, eu vou comentar aqui quais ativos. Vou falar do Ibovespa, depois eu venho falando aqui do dólar futuro, DI, juros, contrato F25, S&P 500, índice, petróleo, vou falar de PTR4, minério, na sequência falo de Vale 3, abordo aqui os 5 principais índices setoriais da B3, que aí a gente fala do financeiro, do consumo, da energia elétrica, de índices de materiais e imobiliário. E depois abordo aqui 10 ações que vocês estão vendo aqui na tela, BRKM5, Açaí 3, Prio 3, Azul 4, SUSB 3, Calibene 11, CSNA 3, Itube 4, MGLU 3 e B3SA 3. Então fique antenado fique aqui até o final desta análise, desse radar da semana, desta análise. E vou rodar agora a vinheta. Você já aproveita esse momento para deixar um like, para compartilhar esse radar da semana, isto é, se for um conteúdo útil para você de alguma forma e se você deseja que esse conteúdo continue sendo produzido aqui todos os domingos. Vamos lá. Então, começando aqui pelo Ibovespa, que terminou a semana mal, né? 3,7% de alta, tinha tido uma boa semana anterior. Essa semana devolveu boa parte dos ganhos da semana passada e voltou a fechar abaixo dessa região aqui, que é um sinal já de enfraquecimento da força por parte dos compradores, ou seja, essa força apresentada aqui pós-eleição, tivemos o mercado, vamos dizer, após uma semana ali de euforia, tivemos o mercado digerindo, ou com as novas informações, já ficando um pouco mais cético, pelo menos mostrando isso aqui no gráfico, através desse candle forte de baixa dessa semana. Anulou a tendência de alta? Não. Reduziu a expectativa de alta, de força por parte dos compradores? Sim, reduziu. Só não reverteu a tendência. Para reverter a tendência, o que precisa acontecer? Precisa acontecer um movimento de baixa, um movimento aqui de baixa que venha a oscilar abaixo da mínima dessa região aqui. Mas esse candle aqui representa uma expectativa de poder a gente ficar um pouco mais travado novamente abaixo de 114 mil pontos a 109 mil pontos. Quem sabe até o fechamento desse mês, onde a gente tem a definição do próximo presidente e, consequentemente, aí vamos ver se o mercado, para qual lado o mercado aí vai atuar, ou seja, após em todas as interpretações e enfim, tudo que vai acontecer em relação a esse processo de eleição e, logicamente, cenário externo também influenciando. Seguindo aqui para o gráfico diário do Ibovespa, conseguimos perceber que o fechamento do pregão da sexta-feira foi um sinal realmente mais negativo. O fechamento de sexta-feira foi negativo porque fechou para baixo da média, fechou abaixo de uma região de antigos topos, que significa dizer antiga resistência, funcionando, que deveria funcionar, até funcionou nesse pregão aqui como um patamar de suporte, mas não conseguiu gerar sinal de alta logo na sequência. Volta para baixo, além de fechar abaixo da média dessa região, fecha abaixo da mínima do candle anterior, aumentando a probabilidade de se ter algo mais para baixo. E aí, o que é o pior sinal mesmo seria o Ibovespa abaixo dessa mínima aqui, ou seja, o grande candle de alta que vem pós ali a definição do primeiro turno. A gente teve aqui o Ibovespa subindo muito forte na segunda-feira, com a alta ali de 5,54%, retorno para baixo dessa região, anula essa expectativa positiva e já cria um viés um pouquinho mais negativo para o índice Bovespa. Para reverter essa expectativa deixada já mais negativa, justamente de aumentar a probabilidade de caminhar para a região ali dos 110 a 109 mil pontos, o Ibovespa precisa voltar a fechar um pregão forte para cima da região de 114 mil pontos preferencialmente. A média está em 113.850 arredondando. Seguindo para o gráfico do dólar, dólar fechou essa semana bem com alta de 2,23%.
Só vendo aqui aquela questão do ajuste. Deixa eu tirar isso daqui. É isso aí, 2,23%. Se sustentando, pegando o gráfico sem um ajuste aqui, sustentando acima da média, depois de uma pancada para baixo, volta aí para cima. Temos aí o dólar com a expectativa de poder ter algo mais para cima. Pegando o gráfico diário do dólar, observe o que aconteceu. O viés era mais de baixo, veio aqui para baixo, faz um topo descendente, mas logo na sequência reverte esse topo descendente. E aí o que isso cria? Cria até inclusive um pivôzinho de alta, uma nova tendência de alta de curto prazo, expectativa mais positiva, só que respeitando a zona de resistência. A gente pegar aqui, ó, na faixa ali dos 5.367, depois 5.430, zona de resistência para o dólar. Bateu lá e perdeu um pouco de força. E ainda tem esse, é o gap todo, né? Dessa máxima, dessa máxima até essa mínima aqui, a região de resistência, bateu e perdeu força. Já temos 3 pregões aqui já de movimentação para cima. Enquanto não tiver nada contrário a esse aqui, manutenção do dólar em cima desse nível de preço aqui, ó, que dá para perceber onde está a média ali por volta dos 5.280, permanece um cenário mais positivo. Traz uma expectativa um pouquinho mais negativa, um sinal um pouquinho de perda de força por parte dos compradores, se voltar para baixo dos 5.260. Então retornou para baixo de 5.260, gera um sinal mais negativo aí para o dólar. Enquanto não acontecer isso, termina a semana com viés um pouquinho mais de alta, mas lembrando, até pela forma como está acontecendo aqui o movimento, podendo ficar um pouquinho mais travado nessa região, ou seja, bate aqui, volta e fica um pouquinho mais travado aqui, por exemplo, entre essa média que está em 280 até um patamar lá dos 430. Tá? Sabendo que antes desse 430 vai ter uma resistência ali intermediária por volta dos 5.400 para o dólar. Seguindo aqui para o DI juros, tivemos aqui nos juros uma semana muito boa, alta de 1,9%. E olha só que interessante, vinha num processo de queda, caiu forte, lateralizou, veio aqui um movimento, tentou um sinal de fundo, reverteu, criando a expectativa de ter um movimento para baixo. Esse movimento aconteceu, mas foi fraco. Logo na sequência, sinal de fundo. E esse fundo aconteceu onde? Onde esse fundo aconteceu? Lá na região da média móvel de 13 períodos do gráfico mensal, que era um patamar que a gente comentava no sentido de correção para poder buscar ali a região da média. Então bateu aí nessa região da média e agora nessa região proporcionou no gráfico semanal um sinal de fundo, é descendente ainda, a tendência ainda é de baixo, mas já é uma sinalização positiva, que inclusive pelo gráfico diário já traz ali um aspecto de tendência de alta de curto prazo. Um desafio imediato ali na faixa dos 11,83, podendo estender um pouco mais ali para a faixa dos 12 e até mesmo a resistência mais relevante lá no 12,08. Até que não se mostre nada contrário a isso, nós temos um viés mais positivo de curtíssimo a curto prazo no DI nesse momento. O viés aqui no gráfico semanal continua sendo de baixa, mas já com sinais de enfraquecimento e chegando no nível de suporte lá do gráfico mensal, que aumenta a probabilidade de se ter algo para cima. Seguindo agora para as ações, antes de falar das ações, eu vou falar aqui de S&P 500, primeiramente de S&P 500, agora aqui na tela, gráfico semanal, queda na semana de 1,55%. O Ibovespa caiu 3,7%, S&P caiu 1,55%. E aí nessa semana de queda, a gente segue dentro do movimento de baixa, que aqui já tinha gerado um sinal de fundo, que não deu certo, veio para baixo, outro sinal de fundo aqui que não deu certo, que veio para baixo novamente. Então, ou seja, o mercado continua mais forte para baixo. E se olharmos para onde bateu aqui, 3.491 a mínima, e indo para um gráfico mensal, dá para perceber que aqui é uma região de suporte, a gente já vinha citando na faixa dos 3.500, provável ponto para teste. Lembrando que os 3.400 representa ali a média de queda quando a economia americana entra em recessão, ou seja, da máxima para a mínima, a média das recessões que vem desde lá de 1943, a média de queda de 29%. Então 3.400 pontos representaria que uma economia americana numa recessão técnica já estaria dentro da média. Lógico que pode ir mais além da média, ou mesmo menos do que essa média, mas por enquanto vai apontando para poder caminhar para esse patamar. E abaixo disso, a gente tem outro suporte, abaixo dos 3.500 que já foi testado, tem outro suporte na faixa dos 3.270. Até agora não há um sinal aí relevante de subida para a Bolsa Americana. Tendência de baixa de curto a médio prazo. Vou pegar o gráfico diário aqui,
Então, no gráfico diário a gente tem aqui a tendência ainda de baixa, gerou um baita candle batendo nos 3.500, mas já gera um sinal de força dos vendedores ao testar a média. Não consegue dar continuidade ao movimento de subida. Então, por enquanto, para anular essa tendência de baixa, o que precisaria acontecer? Voltar a subir e romper essa máxima aqui. Enquanto não superar os 3.806 ou 3.807, ficamos ainda dentro de um contexto mais negativo para o S&P 500. Após o S&P, vou falar aqui de petróleo. Petróleo, vou pegar aqui o Brent, que terminou a semana mal. Na verdade, isso aqui é o pregão passado, sexta-feira, mal. Queda aí de 3,27%, é porque a semana também terminou mal. Teve uma boa semana anterior de 14,7% de alta e volta para baixo da média. Ou seja, fecha acima da média, volta para baixo da média, devolvendo boa parte do que no anterior de alta, enfraquecendo a força compradora. Lembrando que, pelo gráfico semanal, seguimos dentro de um viés mais baixista para o petróleo, ou seja, não quebrou a sequência de topos e fundos descendentes. Mas esse candle forte de alta, a forma como ele veio superando várias semanas anteriores, ele cria ainda uma expectativa de poder ter algo para cima. Só que essa expectativa ela é enfraquecida por esse grande candle de baixa. Se fosse um candle mais de indefinição, ainda manteria uma expectativa um pouco mais forte para cima. Mas esse candle de baixo já gera um sinal ali de interrogação no sentido de a força, de ter realmente uma força compradora aí para voltar para cima da região dos 90, não só vendo 96 dólares, mas para buscar uma região de 98 a 100 dólares para o petróleo. E aí, olhando para um gráfico diário, o que tivemos aqui, né, justamente a queda na sexta, sinal de fundo, oscilação abaixo desse patamar, aumenta a probabilidade de se ter algo mais para baixo no petróleo. Aqui era uma região ali de fundos anteriores, que virou aqui topo, que aqui tinha virado fundo, mas está voltando para baixo, voltando inclusive para baixo da média, e aí reforça uma chance de poder caminhar para a faixa dos 87 dólares, caso venha perder a mínima desta semana, desse fundo anterior, na faixa dos 90 dólares. E agora, falando de Petrobras, o que tivemos na Petrobras no decorrer dessa semana? Tivemos um candle de indefinição. Seguimos dentro de uma tendência de alta, com a expectativa de poder ter algo mais para cima, visto que pelo gráfico diário, inclusive, gerou aqui, ó, subiu, caiu, volta para cima, cai de novo, se aproxima da média, gera um grande candle de alta que supera tudo ali, então cria ainda a expectativa de poder ter algo mais para cima. A tendência de alta no gráfico diário e a tendência de alta no gráfico semanal. Então, por esse motivo, temos um cenário ainda mais positivo para a PTR4. Começa a trazer um sinal de indefinição da tendência de curto a médio prazo se oscilar abaixo da mínima dessa última semana, localizada em 32,41. Que se a gente olhar para um gráfico diário, 32,41 está aqui na mínima desse grande candle. Que se ela fizer isso aqui, ó, vem aqui em cima e já volta aqui para baixo, ela já gera uma mudança de expectativa, fica mais negativa, né? Algo semelhante, parecido, né? Mais curto em termos de tempo, mas seria algo parecido com a formação de um topo duplo no gráfico diário, que é a mudança de tendência de alta para uma tendência de baixa. Mas por enquanto, expectativa mais aqui para cima, no sentido de tendência, tanto que abrimos uma compra na última sexta-feira. Vale 3, candle forte de baixa na sexta-feira. Deixa eu antes falar da Vale 3, falar aqui do minério. Falar aqui do minério, F2. Então nós temos o minério lá em Singapura, o gráfico semanal, como é que tivemos aí o fechamento da semana mais de indefinição, mas aqui já abrindo essa semana já mais negativo, nesse momento, a queda aí de 1,3%, seguindo com um viés mais de baixo de maneira geral. Tendência de baixa no curto a médio prazo, gráfico semanal. Gráfico diário teve ali uma recuperação na sexta-feira, no dia 14, uma alta boa aí de 1,95%, quase 2%, mas ainda continua sem gerar ali a mudança da tendência. Né? Pode até falar que ficou indefinido aqui por ter gerado esse sinal de fundo, mas já considerando que essa queda nada muito relevante. Para mudar o contexto, pelo menos de curto prazo, precisa fazer assim, ó, oscilar acima dessa máxima aqui, que é o patamar dos 97,40. Enquanto isso não acontecer, continuamos olhando mais para baixo. Se a gente pegar até um gráfico aqui de maior periodicidade, gráfico mensal, mais para baixo a gente está falando ali na faixa dos 90 dólares, em torno de 90 dólares, e abaixo disso, pegando até um gráfico semanal,
nós temos um suporte aqui na faixa dos 88 dólares. De 88, a zona desse fundo anterior, 88 até 84,60. E aí, olhando para a Vale 3, a Vale 3 teve uma boa semana, a semana passada, 2 semanas já muito boas, e aí vem essa semana aqui que foi muito ruim. Muito ruim mesmo, 7,52%. Quando eu falo muito ruim mesmo, é o seguinte, é porque se eu pegar olhar um gráfico mensal, a Vale está em cima da média. Então ela vai lá em cima e já volta para baixo da média, ela funcionando como resistência, já é um sinal um pouquinho mais negativo. A forma também, assim, o movimento veio forte para cima, veio para cima de 70 reais. E aí volta a fechar abaixo de 70 reais, volta a fechar abaixo da média móvel de 13 períodos. Grande candle de baixo, candle cheio. Ou seja, o que esse candle representa? Representa uma maior probabilidade de poder ter algo para baixo. Ele reduz a expectativa de ter algo forte para cima. Então essa é a leitura que a gente tem aqui em cima da Vale 3. Deteriorando aí o cenário para compra, por exemplo. A gente tem uma compra em aberto, oscilação abaixo dessa mínima, que se representa a oscilação abaixo da mínima da semana passada, representará uma possível saída dessa posição, apesar do nosso stop estar um pouco mais abaixo. E aí, para abrir compra, só se for assim, arriscando um pouco mais, aqui embaixo, opa, deixa eu só mudar aqui, aqui embaixo, ó, mais aqui para baixo, estou fazendo errado aqui, eu quero fazer algo diferente, que é isso aqui, ó. Não quero fazer isso não. Tá, vou deixar desse jeito mesmo. Então o que eu tá querendo mencionar é isso aqui, ó. Aqui embaixo aí sim faz mais sentido de se buscar alguma compra, tentando pegar um movimento de retorno ali para a faixa dos R$71. Aqui mais por volta de um patamar de R$ 67,70. Tá. Depois de Vale 3, eu vou falar aqui agora dos índices, né? Eu falei que eu ia começar aqui pelo financeiro. Financeiro fez algo parecido com o Ibovespa, no sentido de teve um grande candle de alta, devolveu boa parte, mas não perdeu a mínima da semana passada, da primeira semana de outubro. Não perdeu essa mínima. Então mantém aí seu viés de alta de curto a médio prazo, sua tendência de alta de curto a médio prazo, mas respeitando essa resistência aqui. Vou colocar até em vermelho, ó. Respeitando esse topo anterior, não conseguindo nem fechar acima e voltando a ter pressão vendedora em cima desse nível de preço. Se olharmos para o gráfico diário do IFNC, dá para perceber que voltou para baixo de um patamar que era topo anterior, tentou gerar um fundo aqui, justamente no nível de resistência anterior, já entrou pressão vendedora e jogou para baixo. Então mantendo um viés um pouquinho mais de baixa nesse momento no curto prazo. Até pelo fechamento dessa semana, a perda desse candle aqui 11,135 aumentará a chance de ter algo para baixo, caminhando ali para a média móvel exponencial de 13 períodos, que está em 10,840. Mas ainda assim, algo semelhante ao Ibovespa. Quando eu falo assim, ainda é algo um pouquinho mais forte que a média. Que a média, assim, o Ibov ali está parecido, mas tem outros setores que o sinal dessa semana foi pior do que do IFNC. Eu vou comentar aqui. E o primeiro a ser comentado, o Icon, que tinha feito um fechamento ali até bom, mas no fechamento poderia ter sido melhor, porque é para cima desse patamar para representar mais força dos compradores, mas fez um sinal de fundo aqui, de poder fazer isso aqui, ó, inclusive de pivô de alta, né? E aí na semana seguinte, que foi essa última semana, cai 4,54%, volta a fechar abaixo da média, abaixo da mínima do candle lá que gerou um fundo e o pivô de alta, falso rompimento, expectativa agora ficando um pouco mais para baixo. Eu vou falar ainda nesse radar da semana sobre a MGLU3 e dá para perceber que deteriorou a possibilidade de trabalhar mais na ponta compradora, mas eu vou mencionar qual seria essa chance. Mas de maneira geral, o setor de consumo fez isso, outro setor que fez isso, e é X, que tentou gerar aqui um fundo que foi o mais fraco, né? Eu já tinha comentado isso aqui em uma semana para trás, que é o setor que estava mais fraco, que eu fiz análise quando estava aqui, vem aqui para cima, joga aqui, supera essa máxima, mas olha só o que é que faz na semana seguinte. Primeiro, já não consegue nem fechar acima, então mostrando fraqueza. Segundo, já fecha abaixo de tudo, então aumentou a probabilidade de se ter algo mais para baixo no setor elétrico, setor de energia elétrica. E aí, enfim, cenário mais negativo e de maneira geral, diversos ativos do setor estão de forma mais negativa, o setor elétrico. Depois disso, eu vou falar do setor de materiais, IMAT,
que aí a gente tem um setor mais positivo, até, ou seja, foi o setor que resistiu mais. Poxa, Dalton, mas Vale 3 caiu bem, hein? Fechou mal. Vale 3, os em Minas perdeu força, CSNA3 perdeu força, mas tivemos ativos aí como PTR4, como Prio 3, ativos que conseguiram gerar ali uma manutenção, ativos como Klabin, Suzano, SUSB3, que é do setor de materiais, que basicamente commodities. Então a gente tem aqui ainda um viés um pouquinho mais positivo. Pode gerar aqui sinal de queda? Pode. Gerou um candle de reversão, chamado ali de estrela cadente, mas ainda acima da média, não voltou para baixo da média. Então esse é um ponto ainda positivo. Então a expectativa ainda poderia de trabalhar aqui, pensando em alguma operação na ponta compradora, eu vou mencionar isso a respeito também. Aqui nos ativos aí, foi para falar a respeito em CSNA3 principalmente, falar de Suzano, KLBN11, aqui dentro desse setor. E por último aqui falando de imobiliário, né, que também perdeu a mínima. Vinha forte, mas perdeu a mínima do candle que fechou acima ali numa resistência e volta para baixo logo na sequência, chamado falso rompimento, e consequentemente cria uma expectativa de poder caminhar para a média, de iniciar um movimento de baixa dentro do setor imobiliário. Então, de maneira geral, imobiliário, consumo e energia elétrica mais fraco, mais o de consumo reverter um sinal de pivô de alta, trazendo expectativa mais negativa. Imobiliário também trouxe um cenário de correção, apesar de estar mais forte do que o de consumo. E temos o financeiro ainda sendo um pouco mais forte junto com o IMAT. O financeiro é o mais forte no cenário como um todo e o IMAT é o mais fraco no cenário geral, ou seja, de recuperação comparado com o Ibovespa, mas considerando ali mais o curto prazo, ainda mais forte do que a média, o setor, tá? O índice IMAT. Seguindo aqui então para falar de alguns papéis. BRKM5 teve uma semana aí forte para cima, alta de 30,9%. E aí, já entra comprando? Eu não faria isso. Vou deixar aqui o gráfico diário aqui agora. Eu não faria isso já de cara. O movimento ficou muito em cima de zona de resistência aqui, ó. Se for o foco ali de um curto prazo, principalmente gráfico diário, não entraria agora. O que eu aguardaria depois dela ter anulado sua tendência de baixa do gráfico semanal? Aguardar algum movimento contrário aqui no diário, que se aproxime da média, ou enfim, não precisa bater lá na média, mas proporcione uma sinalização de alta. É para a gente fazer uma leitura de que esse movimento não é tão forte para baixo. Aí eu vou falar daqui a pouco sobre o MGLU3, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer aqui, no sentido de aguardar um pouco mais um recuo do preço. Então essa seria a ideia, aguardar um recuo. E até onde esse recuo, Dalton? Média móvel de 13 períodos, do gráfico diário, pode pegar também aqui, ó, sobre esse movimento de subida Fibonacci, olhar ali para a região dos 33,90, 32,50, topos ali anteriores, enfim, retornou para essa região, gerou algum sinal de alta, possibilidade de abrir compra de swing trade no decorrer dessa próxima semana. Outro também que conseguiu terminar a semana bem foi Açaí 3, terminou a semana com alta de 5,12%, gerando ali um movimento de subida mais forte do que foi de queda, ativo dentro da tendência de alta de curto a médio prazo, na verdade até de longo prazo, ativo alinhado para cima, só que no último pregão caiu 1,95%, trazendo a expectativa de poder ter alguma correção. Mas assim como falei de Braskem, correção dela se aproximando de níveis de suporte, seja topo anterior, seja média móvel 13 períodos, retração de Fibonacci, fundo ascendente aqui no gráfico diário também chama atenção para compra no decorrer da semana. Só que teria que ter mais uns 2 candles pelo menos, aí, igual o Braskem, descendentes preferencialmente, para buscar algum tipo de entrada. Depois de Açaí, Prio 3, que terminou ali a semana em queda de 3%, também trazendo a chance de poder ter alguma correção, não devolveu tanto a forte alta da primeira semana lá de outubro, de 16,27%. É um ativo que dá para olhar, principalmente ali para uns próximos 2 pregões, monitorando algo assim, uma compra assim. E aí colocando stop aqui embaixo. Seria uma das alternativas de buscar compra em Prio 3 no decorrer dessa próxima semana, ou seja, de uma compra de um fundo ascendente a favor da tendência de alta de curto a médio prazo gráfico diário, curto prazo, médio prazo, curto para médio prazo gráfico semanal. Azul 4, ação que terminou em queda forte de 3,48%, semana devolveu muito da forte alta da semana anterior, que gerou um bom fundo, né, no gráfico semanal, é como se tivesse feito isso aqui de maneira resumida,
E aí está dentro do movimento de subida? Ainda está, mas perdendo sinal, gerando sinal de fraqueza. Dá para olhar para a compra ainda? Dá para ser um pouquinho mais agressivo na questão de, ou seja, bateu aqui nessa zona de suporte, vindo mais para baixo aí, entre um patamar de 15,30 até os R$ 15, número redondo, bateu aqui nessa faixa de preço, proporcionou algum sinal de fundo, dá para arriscar uma operação de compra tentando pegar um movimento de subida em azul 4. Sem exigir tanto para cima em termos de objetivo, tentando pegar um repique de alta dessa queda atual desses últimos 3 pregões. SUS B3, falando então lá do setor de materiais. Suzano, semana em alta de 3%, só que aqui ela já dá uma patinada ali, já dá um sinal de perda de força da subida. E logo olharia mais aqui para frente, lá para quarta ou quinta-feira, em busca de oportunidade de compra se fizer algo aqui parecido com o que eu estou desenhando, seria uma das alternativas de compra na SUS B3. Algo semelhante a KLBN11, que também terminou a semana bem, com alta de 4,36%, fechando para cima da média móvel de 3 períodos, só que gerando um candle de reversão, chamado de estrela cadente, aqui pelo gráfico diário, esse candle aqui. Então, desse ativo aqui, a gente vai olhar o quê? Retorno do preço. Alguma correção ali de pelo menos uns 3 pregões, ficaria mais interessante para planejar alguma compra em Klabin no decorrer dessa próxima semana, lá para quinta-feira, sexta-feira, enfim, dependendo da queda aqui também, dá para olhar até para uma compra, um fechamento em queda, em níveis de suporte, como para essa região dos R$19, mas logicamente avaliar como vai chegar nesse patamar, se chegar, logicamente. Depois disso, o CSNA3, que terminou aí a sexta-feira muito mal, com queda de 5,92%. Semana devolveu completamente a alta da semana anterior, candle grande de baixo, engolindo o candle anterior, após ter batido na média, trazendo expectativa maior de baixo. Mas olhando para o tempo aí dos movimentos desse ativo, esse tempo aqui, esse aqui, para mim não faz muito sentido ver esse papel já rasgar aqui embaixo. Pode fazer isso, mas eu não olharia porque vai muito longe daqui. Só o que eu tiro dessa informação? A gente teve um movimento muito forte aqui de subida. E aqui ela está dentro de um processo de queda que basicamente ganhou força aqui agora. Logo, se ela testar aqui níveis de suporte um pouquinho mais abaixo e der uma patinada, traz a possibilidade de arriscar uma operação de compra tentando pegar algo para cima, considerando que isso aqui tudo ainda é um processo de correção. Não vai ser dos melhores, mas tentando pegar algo para cima. Quanto mais próximo for do nível de suporte lá do fundo, melhor. Quanto mais próximo dos R$12 for esse movimento aqui, se afastando de média, se afastando do topo anterior, melhor para se buscar alguma operação de compra de swing trade em CSNA3. E TUB4, que gerou um sinal de fundo ascendente na tendência de alta de curto prazo. E aí, por que não comprou esse fundo da alta? Porque pelo gráfico semanal já tinha um sinal ali de poder gerar o quê? Uma correção dessa subida aqui, ó, de poder ter algo assim, uma correção que possa se aproximar aqui, não só fechar o gap, mas até se aproximar da região de topo anterior na faixa ali dos 27,70, gap aqui na casa dos 28,16 a 28,04, que está aqui, ó. Então, nesse momento aí, por isso eu optei por ficar de fora, mas para quem está comprado, pode trabalhar com stop abaixo dessa mínima aqui, desse candle, abaixo dos 28,35. Ou seja, a perda dessa região aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo. E aí, para abrir compra aqui, não me animaria muito, mas aqui já me animaria um pouco mais, dependendo da forma como chegar aqui mais próximo ali do patamar dos R$ 27,50, ficaria um pouco mais interessado em compra de ITUB4. Mesmo não tendo já uma tendência de alta aí apoiando, ou seja, um viés um pouquinho mais negativo se perder essa região dos 28,35. Depois de ITUB4, vamos falar de MGLU3, que na MGLU3 nós temos aqui no papel uma queda intensa. Então aquele negócio que eu falei assim, ó, eu vou falar de MGLU3, falando de, ó, vou aguardar a Braskem fazer uma correção, for Açaí fazer uma correção, mas é dependendo, não gera entrada. Igual aqui, ó, MGLU3, vou aguardar uma correção, se ela voltar aqui para esse nível de preço, gerar algum sinal de alta, entro comprando. Não gerou, não entro comprando. Então não gerou esse sinal de alta, passou batido, veio para baixo de nível de suporte, muito forte, fecha para baixo do gap, então são indícios de força por parte dos compradores. É como se os compradores estivessem praticamente tomando conta da situação, os vendedores tomando praticamente conta da situação novamente. Lógico que denuncia um controle maior dos vendedores se voltar para baixo dessa região.
Logo, ainda dá para arriscar compra? Dá. Tentando pegar um retorno para cá? Sim. Aí você, poxa, se eu comprar aqui, qual a diferença daqui para cá? Onde é que fica meu stop? Então o ideal é que o stop fica protegido por um suporte, e se ela se aproximar dos R$4, gerar algum sinal, 4,05 e gerar algum sinal de alta, mais interessante para tentar pegar um retorno ali para a faixa dos 4,80 até uns 4,90. Essa seria a alternativa aí de entrada mais próxima dos 4,05, visto que o risco para compra aumentou em MGLU3, assim como dentro do setor como toda a Maer 3, Via 3. E B3SA3, que terminou o dia ali estável, tem 2 pregões mais aqui de indefinição, mas pelo gráfico semanal a tendência é de alta, beleza, só que por esse candle aqui de engolfo de baixo, perda da mínima dele, 13,66, aumenta a probabilidade de vir a fechar o gap e testar nível de suporte importante no gap, na média e topo anterior. Ou seja, retorno do preço lá na faixa dos R$13, 13,05, fica mais interessante para se planejar alguma compra de swing trade lá em B3SA3. Poxa, Dal, tem uma compra aqui desse fundo aqui, de um fundo na média. Não me animaria muito não dessa execução desse fundo aí não. Por mais que esteja no nível de topo anterior, a forma que a sinalização ali no gráfico semanal não me animaria muito no sentido de gerar uma expectativa de boa relação risco-retorno. Não consigo ver isso agora. O stop basicamente aqui, essa proporção aqui seria algo em torno, um pouquinho acima de 1 para 1 para zona de resistência mais relevante, onde tem mais testes ali do gráfico diário. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção aqui no nosso Radar da Semana. Desejo a você aí uma excelente semana. Obrigado pela presença. Obrigado por prestigiar aqui o nosso trabalho. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, compartilhar. Enfim, agradeço muito e nos encontraremos aí amanhã a partir das 8h45. Um grande abraço para você e até breve.